Deus é maravilhoso. Toda honra e toda glória a Ele. Amém. O tema dessa mensagem é sobre medo. E é profético sobre você: o medo não será o seu futuro. Mais uma vez, o medo não será o seu futuro. Êxodo, capítulo 4, diz o seguinte: Moisés respondeu: Mas eis que eles não irão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão que o Senhor não me apareceu. Porém, mais importante não é como uma palavra sai, mas qual a palavra que sai. Não é como você fala, é o que você fala. Seja gaguejando ou falando de maneira eloquente, se carregar rios de águas vivas, a sua fala tem vida sobre essas pessoas que estão à tua volta. Então, não é muito sobre como você fala, mas sim o que você fala. Todos nós lidamos com os medos desde sempre. Desde quando nós éramos crianças, foi colocado dentro de nós o medo. Medo de altura, medo de levar um choque, medo do fogo. O medo é uma boa proteção para o ser humano. Porém, o medo não será o seu futuro. O medo não é de todo mal, ele nos protege de uma certa maneira. Ele protege o nadador de morrer afogado, ele protege o corredor de andar rápido demais e sofrer um acidente. Ele é bom, mas chega uma fase da nossa vida que o medo não é mais um protetor, ele é um paralisante. E é aqui que a gente precisa começar a aprender a vencer aquilo que nos paralisou a vida inteira. No mundo de hoje, o que mais existe é gente frustrada, vivendo uma vida medíocre, porque teve medo de tomar uma decisão. É difícil mudar a sua história, mas o que mais tem hoje é gente extremamente infeliz. Porque quando tinha que tomar a decisão-chave, que ia mudar a sua história e cobrar um preço alto e até um custo, não teve coragem de tomar uma decisão, de abrir mão de algo, de fazer alguma coisa diferente, de ousar, de se jogar, de crer. Não viveu até então aquilo que Deus deu para ele. Tem coisas que a gente morre de medo e que, quando a gente enfrenta, a gente se arrepende do tempo que não viveu aquilo. Tudo na vida é difícil até o dia que alguém enfrenta. Tudo na vida parece ser impossível, até um dia que alguém, fazendo com coragem, torna possível. Tudo é muito difícil até que alguém prove o contrário. Só que a gente só vive quando enfrenta o medo. Eu tenho a esperança que muita coisa que está paralisada na sua vida vai andar a partir de hoje. Eu tenho tanta esperança que você, que está assistindo essa mensagem, vai dar um salto na sua vida para viver o plano perfeito de Deus sobre você. De coisas que estavam engavetadas por conta do medo há tanto tempo. A primeira coisa que você precisa saber e ter certeza é que não importa se é difícil. Não importa que pareça impossível. Se Ele está com você, você pode ter certeza que vai dar certo. Se Ele está com você, o poder dele é contigo. Não há obstáculos, não há impossíveis que possam paralisar você. O medo é vencido pelo poder que há no Senhor Jesus. Você tem medo? Pois nele sobra coragem. Tudo o que te falta, sobra nele. Tudo o que você não tem, nele está sobrando. Tá com medo? Confia. Porque se ele estiver com você, vai dar certo. Então Moisés diz assim: mas tem um outro problema que talvez o Senhor não percebeu. Ele disse: eu sou gago. E aí Deus dá uma outra solução. Lembre-se, para todo problema que a gente levanta, Deus tem 3, 4, 5, 6 soluções. Então Moisés falou: eu sou gago. Deus disse: eu resolvo. Eu mando um homem te ajudar. Será Araão. Araão fala bem. Chame ele, fale que eu falei contigo e eu vou me derramar sobre ele. Vou ensinar o que ele vai falar. No que você não conseguir, ele completa. Existem coisas na vida que a gente só vence quando Deus coloca do nosso lado um Araão para nos ajudar. Tem coisas na vida que ter coragem não é suficiente, a gente vai precisar de ajuda. Tem coisas na vida que a gente vai precisar de alguém que nos completa. É assim que Deus faz as coisas. A amizade é da mesma forma. O que te falta, sobra no outro, e o que sobra no outro, às vezes, é exatamente o que falta em você. Deus está dando uma palavra para Moisés. Moisés, as pessoas vão olhar para você e vão ter a certeza que eu serei contigo. Mas quando você olhar para Araão, você vai ter a certeza que eu estou cuidando de você. Deus está dizendo: o medo não vai paralisar o que eu tenho sobre você. O medo de falar, o medo de seguir em frente, o medo de enfrentar o faraó. O medo não vai te paralisar. Eu vou fazer o que for necessário. Mas nós temos que ter a coragem. A coragem de entender, de aceitar a palavra de Deus sobre nós. E é isso que o medo mais faz. O medo paralisa a gente de viver o que Deus tem para nós. O medo paralisa as nossas histórias. É o medo que paralisa você de ter filhos. É o medo que paralisa você de ter um casamento saudável.
É o medo que faz você paralisar de não viver uma transição de carreira maravilhosa. É o medo que te paralisa, não é a ausência de Deus. É o teu medo que te paralisa. Quando teu medo governa as suas decisões, você sempre vai ser alvo daquilo que é a prisão que criou-se dentro de você. O medo é uma prisão invisível na alma. É o medo que diz, não vai dar certo. E aí entra a voz do Senhor. A voz do Senhor dizendo, e vai. Coragem. Levanta. E aí é você que decide a voz que vence, irmão. Moisés poderia ter dito, eu não vou. E é assim na nossa vida. Tem gente que vive os dias com medo e quando entrar na montanha-russa da vida, vai dizer, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso aqui antes? Por que eu não entrei de cabeça logo? Se eu tivesse experimentado, eu não estaria até agora no lugar que eu estou. Quanto antes você acordar, quanto antes você vencer o medo que te domina, melhor. O medo precisa ser enfrentado. O medo só se vence quando você bate de frente com ele. Levante a cabeça, sacode a poeira. Coloca Deus no coração, coloca a coragem do Senhor na tua mente e vai para cima. Não importa como que vai acontecer, se existe uma palavra, a palavra te sustenta no caminho. Você só vai viver se vencer o medo. Seja forte. Tudo isso só vai valer se você olhar para dentro de você, se você encontrar o que te paralisa. Só vale essa mensagem se você parar de olhar um pouco para Moisés e olhar para dentro de você. É exatamente isso. Não adianta se você não tomar uma posição de coragem. Não adianta se você não se levantar. Você vai ter que passar pelo medo para depois desfrutar do resultado. Só assim que a vida funciona. A gente precisa fazer um exame dentro de nós. Por que eu estou onde eu estou? Se a tua resposta for medo. Medo de dar o próximo passo. Medo de ousar. Medo de arriscar. Medo de sair da inércia. Medo de tomar uma postura de coragem e ir para cima. Enquanto o medo for o teu senhor, a sua história será a mesma para sempre. Tire o medo da posição de senhorio da sua vida e coloque Deus no centro de tudo. Aquilo que você mais temia, agora Deus te dá coragem. Coragem para enfrentar aquilo que te paralisava. Deus te dá coragem para caminhar por cima daquilo que te bloqueava. Deus tira, como se fosse nada, de dentro de você. E quando você menos esperar, você não vai estar onde esteve durante tanto tempo. Você vai estar no centro da vontade de Deus. O medo que te paralisa, o medo que tem feito com que a tua história não avance há tanto tempo, serão destruídos no nome de Jesus. O medo será destronado do teu coração. E o seu Senhor não será mais o medo. Você nunca mais será escravo do medo, porque o espírito que o Senhor nos deu não é um espírito de covardia. Não é um espírito de medo, é um espírito de coragem. Coragem para poder viver tudo aquilo que Ele prometeu sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o medo será derrotado. O nome de Jesus será glorificado através de você. Deus é contigo. Deus vai te enviar ajuda. Seja forte e corajoso. Jesus te ama. Tu és maravilhoso.